Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntas aprendermos a sentar-nos aos pés de Jesus. Eu tenho aí colocado alguns vídeos sobre mulheres da Bíblia, onde Deus tem tocado sobre algumas características dessas mulheres que sim cabem muito bem para nós nos dias de hoje, mesmo sendo lá do tempo antigo, não é? E eu só peço ao Espírito Santo para que eu consiga dividir com você o que Ele tem me dado. Esse é meu maior anseio, que você aprenda junto comigo, porque eu também estou aprendendo com a palavra do Senhor. Hoje em especial eu vou falar de uma mulher formosa, segundo a palavra de Deus, mas uma mulher que através dela muitas vidas foram salvas. Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 2, a Bíblia vai nos falar como esse homem, o seu esposo, era rico. Ele era abastado de riquezas, ele tinha mais de 3.000 ovelhas, ele tinha mais de 1.000 cabras, e as suas ovelhas, elas eram tosquiadas no Carmelo. Então, no versículo 3, a Bíblia fala: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensível e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Que comunhão difícil, não é? Uma mulher sábia, formosa, com um marido duro e maligno, coração endurecido e mau. Deveria ser para essa mulher muito difícil conviver com uma pessoa assim, não é? Não sei a situação da vida de cada um que está aí assistindo, mas eu desejo do fundo do meu coração que todos os corações sejam quebrantados e sejam benignos. Mas voltando aqui para a palavra, Deus, eu vou estar fazendo esse paralelo porque Abigail, ela se encontra de alguma forma com Davi. Então tem um paralelo da história. E Davi, ele ainda não havia sido colocado como um rei, mas ele já havia sido consagrado rei. Ele ainda não havia tomado posse, né, daquilo que Deus tinha consagrado ele, porque Saul ainda vivia e ainda era rei. Então Davi resolveu sair daquela cidade para distanciar, para não trazer confusão com Saul e com as pessoas que seguiam Saul, até que Deus fizesse ali o que fosse a vontade dele. Então, nesse campo onde as ovelhas elas estavam pastando, algumas eram tosquiadas, houve um encontro de Davi, dos servos, dos mancebos de Davi, com os mancebos de Nabal. Então eles tiveram uma convivência. Davi soube então que Nabal era um homem rico, com boas condições. E então, num determinado momento, ele pediu para que um dos seus mancebos fosse até Nabal e oferecesse a ele a hospitalidade, não é? Porque antigamente, quando as pessoas estavam fazendo viagens, elas sempre contavam com alguém. Quando elas passavam por aquelas casas ou pelas aldeias, elas encontravam pessoas que davam a elas a condição de continuar a viagem, levando mais alimentos, né? Então Davi pensou que fosse encontrar isso em Nabal. Então o seu mancebo chegou ali e falou com ele: olha, o meu rei, né, o meu senhor Davi, ele é um homem bom e nós nos encontramos com seus pastores lá no Carmelo. E o rei Davi, ainda não era rei, Davi pediu para que eu viesse até você e pedisse para que você buscasse saber dos seus pastores, né? Como nós os tratamos ali, nós não deixamos que nenhum mal acontecesse com eles enquanto eles estavam ali com as ovelhas. E nós gostaríamos de, no nome de Davi, pedir a você que estendesse a sua mão e que nos desse algo que estivesse em suas mãos. Nabal, então, mostrou como era realmente o seu coração. Ele disse: acaso conheço eu esse Davi? Pedi eu alguma coisa para ele? Você acha que eu vou tirar da minha mesa o alimento que eu tenho separado para os meus tosqueadores e vou entregar para uma pessoa que eu nem conheço? De forma alguma. Então, o mancebo voltou e contou para Davi.
Davi mandou que eles afiassem as espadas, que nem as crianças daquele lugar iriam sobreviver. E vendo que esse homem era um homem rico, não é? Ele devia ter muitas pessoas trabalhando para ele, muitas famílias, porque as pessoas trabalhavam e viviam junto com a sua família, não é? Não é igual hoje que a gente tem aí o transporte para ir e vir com maior facilidade. Então eles trabalhavam e viviam naquele lugar com as suas famílias. Aí então, o servo de Nabal veio até Abigail, sabendo que ela era uma mulher sábia, e relatou para ela como Nabal havia tratado o mancebo de Davi. Eles já conheciam que Davi era homem de Deus e eles já conheciam que Davi, tudo o que Deus punha na mão dele, Deus dava para ele e dava a vitória. E contra todos que Davi passou, Davi era vencedor. Então aquele homem veio correndo, trouxe a notícia para Abigail. E aí, aqui em 1 Samuel 25, no versículo 15, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Então, com toda a sabedoria que ela tinha, ela foi solucionar o problema. Ela não foi lá no ouvido do marido: marido, eu posso resolver uma situação? Não. Aliás, não é? Isso aí entra um pouquinho daquilo que as pessoas pensam de submissão. Submissão é a missão de estar juntos, não é? É alguém sendo cabeça e alguém estando junto com ele naquela missão. E essa é a nossa missão como mulher. Porém, estando juntos na mesma missão. Ela foi uma mulher muito sábia, porque muitas pessoas acham que submissão, se o marido falar assim, não, você não vai lá levar nada, ela vai fazer aquilo daquela forma. E isso não ia ajudar em nada a missão da sua casa, a missão do lugar, a missão das pessoas, de salvar as vidas. Não, ela viu que ele fez daquela forma e ele foi então e tomou, ela foi então e tomou a decisão e nem falou com ele. Porque era momento de solucionar, e a palavra fala que ela foi a toda pressa. Ela não tinha tempo para buscar a permissão, ela tinha que ter a sabedoria para resolver a solução, não é? Então, quando ela foi, o seu mancebo foi à frente para avisar a Davi, não é? Ela chega e se prostra diante de Davi, e se humilha diante de Davi. E ela ainda limpa a barra de Nabal. Ela fala assim: ele não vai muito bem da cabeça e me perdoa porque eu não ouvi quando o seu servo chegou para falar com o meu servo. Me perdoa por eu não ter ouvido, mas não leve em conta o que o meu marido falou. Não leve em conta, eu te peço, perdoa. E ainda fez mais. Ela falou assim: pois tudo que Deus coloca nas suas mãos, quando você chegar a ser o rei, que Deus colocar isso nas suas mãos, lembre-se de quanto sangue você evitou de derramar. Davi, então, acordou e ele viu o quanto que aquela mulher era sábia. Além da sua formosura externa, que não é isso que conta, ele viu que a sua sabedoria poupou a ele de derramar sangue inocente. Então, Davi disse: vai em paz. E que Deus tome conta do seu marido. Eu o coloco nas mãos de Deus. Olha aí um aprendizado para nós. Nós não temos que resolver nada, nada com as nossas próprias mãos. Tudo que nós precisamos fazer, como Davi fez. Tem alguém te perturbando, né? Tem alguém te defamando. Coloca nas mãos do Senhor. Ele vê tudo. E Ele faz a justiça entre o certo e o errado. E aquilo que vem pelas mãos dele é o que é o certo. Pelas nossas mãos, muitas vezes a gente pode tropeçar e pode causar injustiça. E Davi, então, né, eu creio que guiado pelo Espírito Santo, através da palavra e da atitude dessa mulher, ele resolve não fazer a chacina que ia acontecer naquela fazenda, naquele lugar. E essa mulher volta. E a Bíblia fala que quando ela volta, ela encontra o seu marido embriagado no meio do banquete que ali estava.
E quando ele acordou, ela contou para ele, relatou para ele o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, o seu coração era um coração duro. E então ele não aceitou o que ela fez. Ele não aceitou. Porém, passado alguns dias, a justiça de Deus veio. Nabal faleceu. A justiça de Deus, ele vê o que tem dentro do coração de um homem. Às vezes a gente tem a casca bonita, arrumadinha, ele era rico, abastado, ele tinha tudo, ele tinha os servos ao seu mando e desmando. Mas Deus viu o coração daquele homem, indo contra e não ajudando ao seu servo Davi. Então, a palavra de Deus fala que quando ela voltou para casa, ela contou para o seu marido, porém ele endurece o coração e passado 10 dias ele veio a falecer. Mas entra Davi novamente, ele sabe que o marido daquela mulher veio a falecer. Sabe o que ele fez? Ele mandou o seu servo até lá. 1 Samuel 25, versículo 39. E ele fala assim: ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomar-lhe pela mulher, tomar-lhe como mulher. Olha que tremendo isso. O seu servo vem até Abigail e chega ali, ele relata para Abigail e ela fala assim, ele fala: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Ela não consegue nem entender aquilo e fala: então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do seu senhor. Ela imaginou que ela estaria indo até para lavar os pés se fosse possível. Mas não. Davi deu a ela a condição de esposa. Ela passou de esposa, de um homem de coração duro, de um homem de coração maligno, para a esposa do futuro rei, de um homem de coração benigno, de um homem com um coração bom, com um homem que ouvia Deus. Olha como que Deus honrou a vida dessa mulher pelas atitudes corretas. Às vezes você pensa que submissão é você fazer tudo para uma pessoa que só te dá comandos. E você acha que isso está agradando o coração de Deus. Não, submissão é em amor. É você estar junto na mesma missão. E aqui na casa dela havia uma divisão. Às vezes, o homem é um traficante hoje, é um ladrão, ele é um assassino, e a sua mulher se cala diante daquela situação, porque ela é temente a Deus, e ela se cala e ela permite que esse mal entre para dentro da casa dela sem tomar nenhuma atitude. Isso não é submissão. Isso é estar debaixo dos pés de alguém. E Deus, ele tirou essa mulher da forma que ela era tratada, de forma dura, por um homem bruto, e colocou essa mulher para ser esposa do futuro rei. É assim que Deus faz, quando nós temos atitudes corretas. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que criar divisões, eu estou dizendo que quando você tem a sua atitude naquilo que é o certo diante de Deus, Deus te honra. Mas se você é uma pessoa também arrogante, que passa por cima do seu esposo, você não vai encontrar honra nisso. Mas também existem momentos de atitudes, como essa mulher teve essa atitude, não é verdade? Então, nesse tempo aí que as pessoas estão aí, ó, marcando um X na mão por causa da violência, as mulheres sofrendo violência dentro de casa, será que é momento de se calar por causa de submissão? Não. A esposa é a parte frágil. A esposa respeita e o marido ama. É assim que a Bíblia fala. É assim que eu anseio para a minha vida todos os dias. E que eu anseio que você encontre isso também no Senhor.
E aí eu trouxe então algumas características de Abigail. Formosa, inteligente, buscava solucionar o problema, ela não procrastinava, ela era imediata, imediatamente ela foi, pegou, preparou as coisas, uma mulher que tinha a atitude, né? Uma mulher dinâmica. Ela mandou o servo na frente, ela mandou os outros servos fazerem e foi fazer o que ela havia de fazer. E uma mulher pacífica, enquanto o marido dela era um homem que trazia o mal, ela levava a paz. Uma mulher bondosa, uma mulher honesta e com a visão de Deus. Ela mostrou para Davi a visão de Deus para a vida dele. E ela falou com Davi, não precisa de você ter sangue inocente nas suas mãos. Então, mulher, a atitude de Abigail é você tomar atitudes pacíficas dentro da sua casa. É você trazer aquilo que é o correto, que é o correto. Você trazer muitas vezes à memória do seu marido as coisas que não estão corretas diante do Senhor. Diante do Senhor. Fala com ele diante de Deus. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai trazer um entendimento dentro da sua casa, não é? Porque é assim que o Senhor faz. Através da vida de Abigail, muitas vidas foram salvas. E você tem sido usada para salvar muitas vidas? Eu deixo aí para você essa pergunta. Nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão tão sensíveis a ouvir a palavra de Deus, estão tão tristes dentro de casa, não é? Tantas notícias de morte, 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 coronavírus, isolamento. As pessoas precisam de mulheres bondosas, com o coração voltado para as coisas de Deus. E então, eu coloco diante de você essa pergunta e deixo o Espírito Santo trabalhar em você. Fala com ele. Fala, Espírito Santo, eu quero ser a mulher que edifica o meu lar. Eu quero ser a mulher que traz paz para dentro da minha casa. Eu quero ser a mulher que é a boca do Senhor aberta dentro da minha casa. Eu tenho certeza que aquilo que não está de acordo com o plano de Deus, vai haver uma cura, vai haver uma transformação. E você vai ter a oportunidade de ver a mão de Deus dentro da sua casa, através da sua vida, trazendo edificação para os seus filhos, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, se você ainda não é casada, mora com seus pais, para um ambiente em que você convive. Seja uma mulher formosa, sim. Cuide, sim, do seu exterior, mas não esqueça que o interior, quem move é o oleiro. E ele vai te moldando todos os dias, porque quando o seu interior ele vai melhorando, vai edificando, isso é transferido aí no seu exterior, é demonstrado no seu exterior. Seja uma mulher sábia, compartilhe essa palavra, edifique vidas, leve alimento aos corações, leve um alimento físico também para aqueles que estão precisando nesse momento, mas não deixa também, principalmente, levar a palavra do Senhor. Jesus abençoe sua vida, compartilhe a palavra do Senhor, me ajude na missão. Essa missão Deus colocou na minha mão, eu sou tão pequenininha e eu preciso de cada um de vocês me ajudando, compartilhando. Se possível, se você se agradar, inscreva no canal, vai lá e coloca o sininho para estar lá mostrando para você todas as semanas. Uma vez por semana vai ter lá uma palavra em nome de Jesus. Enquanto Ele me sustentar aqui, eu vou estar aqui. Mas ativa o seu sininho aí. E se você sentiu abençoado, compartilhe essa palavra. Jesus abençoe você poderosamente. Uma semana de muita paz. Fica com Deus.